maternal, tudo bem com vocês? A tia Cássia achou muito legal ver o rostinho de vocês na nossa aula ao vivo da semana passada. E hoje nós vamos ver mais uma história da Bíblia. Então, abra o seu livro na página 33, na lição 13. O nome da nossa história de hoje é Com Minhas Mãos Vou Ajudar. Hoje a tia Cássia vai contar uma história que aconteceu com o próprio Jesus. Eu já contei para vocês que aonde Jesus passava, muitas pessoas queriam ver e ouvir Jesus falar, porque Jesus ensinava tudo sobre Deus, sobre o céu e sobre o que está escrito lá na Bíblia. Mas às vezes as pessoas seguiam Jesus quando Jesus viajava de um lugar para o outro. E na história de hoje foi exatamente o que aconteceu. Jesus estava viajando com aqueles 12 discípulos que estavam sempre com ele. Vocês sabem o que é um discípulo? Um discípulo é um aluno, é como você. Você é discípulo da tia Carol, você é discípulo da tia Cássia, porque nós somos professoras de vocês. E aqueles 12 homens eram alunos de Jesus, eles estavam perto de Jesus para aprender tudo o que eles poderiam aprender sobre Deus, sobre o céu e sobre a Bíblia. E aí, quando Jesus viu que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, ele resolveu parar, pedir para as pessoas sentarem e ele voltou a ensinar as coisas que ele sempre ensinava para as pessoas. Só que as pessoas ficaram o dia todo ouvindo Jesus. Você consegue imaginar? E aí, elas também não haviam se alimentado. Elas não tinham tomado café, elas não tinham almoçado e o dia estava quase terminando. Então, um dos discípulos chegou para Jesus e disse assim: Jesus, não é melhor a gente mandar essas pessoas embora para casa? E aí, no caminho, elas compram comida e se alimentam. Jesus falou assim, eu gostaria que vocês dessem comida para eles. O discípulo disse para Jesus, mas a gente não tem tanto dinheiro para comprar tanta comida, porque eram muitas pessoas. A Bíblia diz que aquela multidão que seguiu Jesus, que estava ali ouvindo Jesus durante o dia todo, sentadinha, nessa multidão haviam 5.000 homens. Só que não eram só homens. Cada um desses homens estava com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Então imagina quantas pessoas ficaram ali ouvindo Jesus. E o discípulo tinha razão. Eles não tinham tanto dinheiro para comprar tanta comida. E além do mais, eles estavam num lugar muito afastado, muito longe de qualquer cidade. Então não havia lugar para comprar comida. Então Jesus, olha só, né? Olha a multidão que estava ali ouvindo Jesus durante todo o dia. Jesus ficou preocupado porque muitas pessoas estavam ali com fome, né? Elas não tinham se alimentado. Então Jesus pediu para o discípulo procurar no meio das pessoas se alguém havia trazido um lanche. E adivinha, eles descobriram um menino que havia trazido 5 pães e 2 peixinhos assados. E aquele menino, olha só, que tinha trazido o lanche, entregou o lanche para Jesus. Olha que bonitinho, gente. Olha só, ele entregou para Jesus, né? Olha, essa aqui é uma figura de Jesus, porque na época em que Jesus andou aqui pela terra, não havia máquina fotográfica, não havia celular, filmador, então a gente não sabe exatamente como é Jesus. Então esse é só um desenho para a gente poder contar a história, né? Então no nosso desenho, esse é Jesus e esses dois são 2 discípulos que estavam ali perto de Jesus. Olha lá o lanche na mão de Jesus, os 5 pães e os 2 peixinhos. Sabe o que Jesus fez com esse lanche? Jesus fechou os olhos e fez uma oração e abençoou aquele alimento. Depois ele pediu para aqueles 12 discípulos que andavam sempre com ele, para que eles pegassem
pedaços daqueles pães e peixes e fossem distribuindo para as pessoas. Mas na sua opinião, só 5 pães e 2 peixinhos era o suficiente para alimentar tanta gente? Mas aconteceu um milagre, aconteceu uma coisa muito especial. Aqueles pães começaram a aumentar de quantidade. E mesmo eles partindo os pães e dando pedaços para as pessoas, sempre havia mais pedaços que eles podiam dar. Sabe que a Bíblia diz que todas aquelas pessoas comeram bastante até ficarem com a barriguinha cheia. E aí, no final, Jesus ainda falou para os discípulos: eu quero que vocês andem pelo meio das pessoas e recolham e peguem o resto, né, os pedaços que sobraram. A Bíblia diz que eles ainda encheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes que sobraram. Isso foi demais, não foi, pessoal? Aquilo aconteceu porque Jesus tem poder, Jesus é Deus de verdade, não é? Ele é o Deus verdadeiro. Então, naquele momento em que Jesus abençoou aquele alimento, alguma coisa extraordinária aconteceu. Não é muito legal a gente saber disso? A gente saber que a gente acredita no Deus verdadeiro e que Jesus, esse Jesus que tem tanto poder, pode fazer qualquer coisa. Ele fez naquela história, mas ele ainda continua fazendo. Toda vez que você pede ajuda para Jesus, ele pode te ajudar. Ele tem poder para te ajudar para fazer qualquer coisa que você pedir. Não esqueça disso. E eu também quero que você preste atenção na atitude desse menininho. Sabe por quê? Ele usou as mãos dele para abençoar aquelas pessoas. Não é? Imagina como ele deve ter ficado feliz depois que ele viu todas as pessoas bem alimentadas, todo mundo com a barriguinha cheia. Imagina como ele ficou feliz de ter tido aquela atitude, né, de entregar o lanchinho que ele tinha. Essa atitude desse menino foi muito bonita, não foi? Vocês acham também? Eu achei. A gente deve ser parecido com esse menino. A gente não pode segurar o que é nosso e não repartir com os outros. Quando a gente não reparte, sabe como se chama isso? Egoísmo. Então, nós não devemos ser egoístas. Sabe qual é o contrário de egoísmo? É altruísmo. Aquele menino, ele foi altruísta, ele entregou e repartiu o que ele tinha. Lembra sempre disso, tá bom? Bom, maternal, agora que nós já ouvimos a história, nós vamos fazer as atividades do nosso livro. Então, tente virar sozinho aí na sua casa uma página do seu livro, com muito cuidado, porque o seu livro é bem pesado. Então, olha só, eu vou ler para você o enunciado aqui da nossa atividade. Diz assim: a professora contou a história bíblica A Multiplicação dos Pães. Foi essa história que eu contei. Como você acha que o menino que entregou o lanche para Jesus se sentiu depois que viu o milagre que Jesus fez? Imagino que ele se sentiu muito feliz, não é? Ficou feliz. E você entregaria seu lanche para Jesus? Você pode usar suas mãos para ajudar, compartilhar, fazer tarefas bonitas, carinho nas pessoas, dobrar, rasgar, amassar, cortar. No espaço abaixo, nesse espaço aqui, olha, desenhe o contorno de sua mãozinha. Agora, pinte-a com cola colorida. Então, a tia Cássia primeiro vai te explicar. Você vai pôr a sua mãozinha e com a outra mão você vai pegar um lápis de cor e vai contornar. Você pode pedir ajuda de algum adulto aí da sua casa para te ajudar a contornar. Você vai fazer o contorno das duas mãozinhas na página. E depois você vai pintar dentro, né, desse contorno das suas mãozinhas.
Aqui na nossa atividade está pedindo que você pinte com cola colorida, mas se você não tiver cola colorida em casa, você pode pintar com seu lápis de cor ou com seu giz de cera também. Combinado? Gostaram da atividade de hoje? Lembra que ela está dizendo que você pode usar as suas mãozinhas para ajudar, compartilhar, dividir, né, para abençoar as pessoas que estão perto de você. Eu espero você semana que vem aqui para nossa próxima aula. Um grande beijo!